bom, acho que a gente tá meio decidido, que a gente não falou do Papa, né? Que é muito bom. Que tem que, acho que Tem que o Papa falar, é um assunto né? que tem que falar. E o The Last of Us, porque quem é fã, mas acha até que tem que falar. Então vamos. Para tudo Brasil. Se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia, com vocês ninguém menos que essas mulheres conectadíssimas. Sil Curiati e Fabiana Saba. E aí, gente? Olá! A gente tá muito primaveril. A gente tá. Hoje é a Fabi que começou falando do tempo, não fui eu. Vocês estão de prova. Verdade. Mas eu vim de vestidinho e você veio com a cor da primavera. Adorei. Flores e cores. Adorei. No Brasil tá o que agora, a temperatura? No Brasil está... Entra o outono? Já é outono e eu ouvi falar que começou a esfriar, mas eu tava vendo ontem, antes de assistir a Vale Tudo, eu coloquei ao vivo para assistir no Globosat, tava o Jornal Nacional com previsão do tempo no Nordeste, então tava assim, Salvador, chuva, aí tava lá 36 graus. Gente, Jesus! É outono. Eu morro de saudade desse calor, é que você não gosta. Eu não gosto de muito calor. Mas eu gosto a temperatura do Brasil é muito melhor do que daqui, né? Muito melhor. Nossa, sinto falta. Vem cá, preciso te falar uma coisa que eu li esses dias, que eu falei, preciso contar pra todo mundo, porque não é possível Fofoca, que só eu tricotar. não sabia. Tricota. Eu li assim, agora o Oscar mudou as regras, as pessoas que votam vão ter que assistir todos os filmes. O quê? Eles não assistiam todos os filmes? What? Mano, como eles não assistiam todos os filmes? Como é que eles votavam? Eu acho que o jeito que saiu a notícia ficou esquisito, porque eu acho que o que eles são obrigados agora a fazer é confirmar que assistiram todos os filmes. Então, como? Como que você confirma? Você faz um interrogatório? O que acontece no final? É que o Oscar tem um negócio, tem um sistema que eles jogam todos os filmes que estão concorrendo nesse sistema, e aí quando você senta para assistir, ele tem que ver que o filme tá rodando inteiro na sua casa ou com seu login, e aí ele confirma que você assistiu. Você pode deixar rodando e fazer outra coisa, vai fazer bolo, também, né? gente, só falando que agora eu entendi muita coisa. Nossa, eles não assistem. Eu tô chocada. Tipo, o seu trabalho é sentar e assistir o filme. Que todo mundo queria fazer, ficar vendo filme pra ganhar dinheiro. Pega a pipoca, senta e vai assistir um filme, pelo amor de Deus. Não. Esse é teu trabalho, cara. Assiste o filme. Te vira, né? Te vira, assiste o filme. Filme pode ser de 3 horas, chatérrimo. É teu trabalho, assiste o filme. E talvez com você assistindo o filme e votando direito, menos filmes chatérrimos apareçam por aí também, né? E mais justiça. Quando as pessoas ganham, falam, nossa, mas esse filme ganhou por quê? Agora a gente sabe que eles não assistem o filme. Bom, enfim... Falando de pontuação, eu quero também fazer um outro comentário, que eu Opa. vi uma trend rolando no TikTok de mulheres, uma coisa que mulheres estão espalhando, que é a trend do look de 7 pontos. O que significa isso? Lembra de Vigilantes do Peso, que você pontua a comida que você vai comer, né? Quanto vale esse prato, né? Quantos pontos eu nunca fiz, mas eu sei como que é a pontuação. Eu lembro como é que é. E agora é assim, você pontua seu look antes de sair de casa, você nunca pode sair abaixo de 6 pontos ou acima de 10, porque abaixo de 6 pontos você tá avacalhada e não se esforçou nada, e acima de 10, muito esforço e dá pra ver. Como que você pontua? Dizem que você tem que avaliar o estilo da roupa, o fator de impacto, aquele fator uau da roupa, e quando a roupa é mais básica, simples, sossegada, ela vale 1 ponto, e que é bom também. E quando a roupa é mais tchan, ela vale 2 pontos. Aí eu tava fazendo uma avaliação aqui, eu vim pensando no carro. Eu falei, bom, eu tô de terno laranja, acho que são 2 pontos, que tem uns breguete aqui, ó, tem breguete no meu terno. Tem breguete. Eu tô com um tênis de salto, acho que vale também 2 pontos, tá? Né? Mil. Eu tô com esse top de metais, assim, acho que vale mais 2 pontos, já tem 6 pontos ali. E eu tô com umas biju meio tchan, acho que já vale 8 pontos. Se a minha maquiagem vocês considerarem que tá over, já são 10 pontos e eu escorrego no 14, assim, fácil, porque eu adoro over. Mas pode falar, você tá incrível, eu adoro. Eu vim com vestidinho, Não, que eu tava com calor, aquela que agora começa a se sentir. Um vestidinho, ela tá linda. Você Não, pontuou também, hein? Tá pontuada. Eu achei que Será? tá bem pontuada. Mas, cara, eu acho que todo dia, no dia a dia, no meu normal, então eu tô, tipo, menos 5. Ah, é? É porque ela tem essa cara. Não, porque eu saio só de, tipo, calça de moletom, rabo de cavalo, uma blusinha rasgadinha. Então tipo, já tem 3 pontos. Eu só gosto de... Tô vestida, não tô pelada, entendeu? Meu ponto é não estou pelada, entendi. Tá, se tiver pelada, eu já ganho 10, né? Agora eu vou chamar a minha depois dessa. Eu já vou... Ai, que doida! Você não falou, tem que chamar. Lá. É você, cara minha.
Oi pessoal, oi Fabi e Sil. Queria comentar que fiquei feliz por terem me incluído no passeio na Lumon semana passada, mas gosto de estar de volta ao estúdio. Vamos começar? Ô, Mia, antes de começar, eu quero perguntar pra ela. Perguntei, que ela é perguntei. inteligência artificial. Sim. Mia, você viu a tendência do TikTok de pontuar. Quanto vale o show aqui? Ai, meu Deus. Sil, pra mim vocês são sempre 10. Eu nem sou louca de falar diferente, não quero perder o emprego. Adoro! Obrigada, Mia. Mia, inteligência artificial inteligente. Adoro. Vamos lá, Mia. Papa Francisco. Esse é um assunto que tem tanta coisa para falar. Primeiro que eu acho que não tem uma pessoa, todas as religiões, que não sentiu, de certa forma, essa morte como uma perda muito grande. Porque ele representava uma união mesmo das religiões. Mas eu acho que tem muita coisa. Para quem não sabe, dia 21 de abril, o Papa Francisco faleceu no Vaticano, né, de derrame cerebral e parada cardiorrespiratória irreversível. Ele tinha 88 anos. Eu acho que... Eu também acho que tem muito para falar. Eu fiquei pensando tanto, e a gente conversou um pouco, né, sobre isso. Eu pensei tanto. A Fabi e eu somos espiritualizadas, a gente acredita em determinadas coisas, e ele era um ser humano iluminado, assim, independentemente de religião. Então, eu hoje não sigo mais o catolicismo, eu fui criada no catolicismo, fiz primeira comunhão, eu fui professora de catecismo e tudo mais, estudei em colégio batista, eu sou cristã, mas independentemente de qualquer religião e de qualquer igreja, quem segue igreja, ele era um ser humano bom. Então, acho que vale falar mais, né? Eu acho. Queixas contra Cauã Raymond. Menina, tem queixa desse homem. Assim, eu não vou entrar nos méritos de quem tá certo e quem tá errado, mas tem queixa desse homem, não só de mulher, tem queixa de homem, Sim. tem histórias, né? O ator, eu esqueci o nome dele, que chato, esqueci o nome Humberto, dele. o bonitão. O que faz o Afonso. Sim, tem ele aqui. reclama- Humberto Carrão, não é? Carrão? É Carrão? Pode ser. Carrão. O Bruno Galhaço já teve problema com ele no passado. Então, tem homens que têm problema com ele. E as mulheres, né? Sim, uma série A dele. ex-namorada dele, inclusive, postou depois disso tudo que aconteceu. Calma, deixa eu dar um contexto. Contextualiza, Fabi. Tá? O Cauê, ele está... Que é o Cauã, na verdade. Que é o Cauã, que louca! Gente, Cauã, que tá fazendo o papel do César, na que Vale era do Tudo, Carlos agora no Alberto remake, Richelli. na Vale Tudo. A Bela, que está contracenando com ele, que faz a Maria de Fátima. Eu não entendi ali quem reclamou primeiro, porque eu vi que ele reclamou sobre a atuação dela e ela reclamou porque ele fica tentando mandar nela, dirigir ela nas cenas. Depois, no meio da fofoca, até saiu, tipo, reclamando do cheiro. É tanta coisa. Tem CC, que tem bafo, que Ele coloca a devia língua na hora de aproveitar para beijar na fazer... boca. Ele devia aproveitar e fazer uma propaganda de Ele não Rexona. usa, ele diz que não usa. Mas enfim, que põe a língua dentro quando vai beijar na boca. Pra ficar mais real a cena, né? Que pega com força. Enfim, e que reclama muito dos colegas de trabalho para os outros colegas de trabalho, falando, não sabe atuar, não sei o quê. O quanto disso é verdade, a gente não sabe. Porém, quando muitas pessoas falam a mesma coisa já faz tempo, e a esposa dele, eu tenho o nome dela aqui, a Mariana Goldfarb. Ela falou, tá vendo? Agora, quem sabe, as pessoas vão acreditar, uma coisa assim. Vou assistir de camarote, ela falou. Assistir de camarote, deu uma indireta. Então, assim, quer dizer que já faz tempo e muitas pessoas estão falando. Normalmente, onde há fumaça... Débora Falabella falou, Grazi Mazzafera falou, tem uma série de pessoas falando. Então, é exatamente esse o ponto. Eu acho que quando existe uma denúncia recorrente, sempre nos mesmos aspectos, várias pessoas diferentes falando em tempos diferentes, que nem diz em espanhol, tipo, tem que ficar de olho. Acorda aí, a Globo. A Globo tem que olhar pra isso. Pois é, mas e daí tira ele... Não tem... Ele pediu demissão, né? Parece que agora ele pediu pra sair. Ele pediu pra sair da novela, mas e eles falaram nada. que não, por enquanto. Mas eu acho que existem casos. Gente, se troca, a gente finge que não viu, não tem problema. A gente tem esse acordo com vocês, assim, na TV. É ficção. Mas, porque pra ele mesmo, eu acho que agora era bom ele descansar a imagem e ir pra novela, né? Dar certo. Eu fico pensando, ontem eu tava assistindo a novela, uma cena da Maria de Fátima em cima dele, ele se agarrando e tal. Eu pensando, como deve ser difícil, né? Como eu admiro o trabalho de bons atores, né? Porque os dois são muito bons nesse sentido, assim. Você olha os dois sentados um com o outro ali, depois da intriga que tá ocorrendo fora, parecer que eles estão com tesão no outro, ela em cima dele, a cara colada, se beijando, carinho na barba, etc. É complicado, né? E você acha, Fabi, porque a gente fala muito sobre o quanto
atacam mulheres, né, pela aparência física. A gente falou da menina da Eleven, né, a gente fala das atrizes que sofrem, que, não é tão bonita, não sei o quê. E homens que se encaixam super no padrão de beleza, eles têm um perdão maior, eles têm uma tolerância maior, as pessoas ficam assim, talvez não seja nada. Eu acho que sim. Porque por algum motivo a gente infantiliza. Olha que doida. A gente infantiliza homens que a gente acha bonito. Como é? Mas é um menino. É um menino, olha só. O menino é tão bonitinho. Não, mas a gente vai dando desculpa, como se ele ainda não tivesse crescido. E não é assim, gente. E não tem a é coisa assim. do charme, do papel. O próprio papel se confunde às vezes, né? Eu lembro que eu era doida pelo Sean Connery até descobrir o lixo que ele era com as pessoas. Gente, eu não sabia dessa. Ele era um lixo com as pessoas, mas assim, eu é não um sabia. baita ator, um cara lindo, charmoso, e todos os papéis dele têm esse charme, então você confunde, né? Você acha que ele é esse homem charmoso e atraente, interessante na vida real. Eu que já trabalhei na TV, falar, muita gente que tá ali é muito gente boa, muito legal, de verdade, mas muita gente que tá ali que eu vejo as pessoas falando, nossa, a pessoa é tão legal, não sei o quê, e assim, não Só que acreditem não. em tudo que vocês veem. Muito bem. Próximo, Mia. Robôs humanoides correm em Pequim. Gente, eu não sei se você viu isso, você viu a Eu cena? vi a cena, tinha um que tava até treinando, eles estavam fazendo, tipo, ele não tem músculo, por que ele tá exercitando antes de correr? Pra que ele Talvez aquecer, não sei, aquecer o óleo. tá com óleo? Eles correram, gente, uma meia maratona em Pequim, junto com humanos. E é super interessante a gente ver, porque eu fui procurar. Tá bom, em quanto tempo um robô corre uma meia maratona? O robô que ganhou, ele correu em 2 horas, 40 minutos e 42 segundos. Eu, como não sou entendida disso, eu fui buscar seres humanos. Sim. Os homens que correm bem, correm entre 65 e 85 minutos uma meia maratona. Então, o homem ainda tá mais rápido do que o robô. Então, mas o quanto disso é só você ir lá e mudar alguma coisa no robô, Também, entendeu? exato. Será que eles não fazem já o robô assim pra ver, pra testar, pra não estar muito rápido, pra não ser Hoje tá demais, gente, a minha cabeça. Ameaçador. Gente, desculpa. Não, mas que você tá falando mais. Você tá pensando mais rápido do que você tá falando. Que hoje a minha cabeça. Enfim. Eu acho que pode ser que. Óbvio, eles estão testando e tudo mais. Acho que foi a primeira meia maratona. Primeira meia maratona que correram. Nessa corrida, os seres humanos tiveram que cumprir as regras normais de uma meia maratona, os robôs não. Os robôs podiam parar para trocar de bateria e tinham umas outras regalias. Pit stop. Então, eles Pit stop podem. do robô. Exatamente. Eles podiam fazer uns pit stops. Isso me fez pensar numa coisa, tá? Robôs competindo com seres humanos, robôs são naturalmente, ou podem se tornar mais fortes que seres humanos. E aí tem aquela discussão entre atletas e em competições Olimpíadas, falaram bastante sobre isso, quando uma mulher transgênero, ela biologicamente nasceu um homem, mas é uma mulher e está competindo contra outras mulheres. Isso pode acontecer porque naturalmente o que a natureza deu para ela geneticamente é mais compatível com estamina, resistência, força de um homem, de um ser, um ser que tem mais testosterona naturalmente, um ser que tem o desenvolvimento muscular diferente, etc. Para mim é muito um lugar que eu não sei. É um assunto complicado, mas eu vou te falar. Existem outras mulheres que nasceram biologicamente mulheres e que têm também uma alta em testosterona. Existem também... Mas tanto quanto um tanto homem? Tanto quanto, inclusive a menina que teve o problema durante o boxe, ela tinha um número alto, porque o binário que a gente pensa, homem e mulher, ele não é tão simples, ele existe uma área cinza. Então, a gente tem no meio ali o que se chama de intersexo e que a gente nem imagina, mas existem muitas pessoas que têm um pouco mais de hormônio, um pouco mais disso. Além disso, a mulher trans muitas vezes toma hormônio para parar de fazer testosterona. Então, assim, ainda tem isso. Então, tem várias coisinhas para pôr. Eu acho que é complicado, porque as pessoas do esporte, eu vejo as mães, por exemplo, falar, mas aí minha filha pede... Mas, ao mesmo tempo, socialmente falando, eu acredito que para uma criança, menina trans, ela ser excluída e jogar com meninos, por exemplo, Concordo. Não é justo para ela. Eu acho essa discussão muito complicada, porque eu também não acho justo meninas trans terem que competir contra meninos.
ao mesmo tempo, competir contra meninas. E aí eu tô pensando esporte, não na escola, tá? Porque na escola é uma coisa. Quando você vai para Olimpíadas, quando você vai para uma competição que é oficial, tem toda a coisa do antidoping. Então, quanto a carga hormonal entra nessa contagem de isso é para melhorar a performance ou não é? Tem tanto detalhe, e para mim é complicadíssimo. Então, eu não tenho resposta. Só para terminar assim, existem mulheres que nasceram biologicamente mulheres com a carga hormonal muito alta, e isso vai acabar, então, prejudicando também mulheres cisgêneras, que são mulheres que nasceram biologicamente mulheres. Então, assim, é complicadíssimo, eu acho que não vamos descobrir a resposta agora, mas é uma coisa que tem que ser falada com fatos. Então, as pessoas especulam muito e falam, mas tá lá, um homem tá lutando com uma mulher. Não é isso. Entendeu? Então, acho que é um assunto que... Verdade. É um assunto que um dia a gente pode pegar um especialista e falar sobre. Nossa, conversar com várias pessoas, acho que não é nenhum especialista, né? Quem passa por isso também ouvir opiniões diferentes, porque... E até vocês, se tiverem opiniões, deixem aqui, porque vocês viram, eu me enrolo, porque eu não sei. É o tipo de assunto que eu não sei, do mesmo jeito que aquele que a gente já falou de conversar aqui. Quando você é muito fã da obra de algum artista e esse artista é um imbecil na vida real... invalida toda a obra dele, acho dificílimo conversar sobre isso também. Tipo, o Pablo Picasso foi um imbecil durante a vida. Tá bom, e a obra dele? Eu sou fã do Picasso. Sabe, todas essas histórias, acho bem complexo tudo isso. Mas... Um dia a gente pode fazer um contexto polêmico. Contexto polêmico, gostei, hein? Baladas para mães. A mamãe aqui gostou, né? É o Early Birds, que eles estão chamando, Early Birds Clubs. Ou seja, é o clube para as pessoas que gostam de ir para casa cedo. E é uma coisa interessante, porque o que eles estão falando é você ter o horário, você ter um jeitinho de você poder ir numa festa e curtir, é saudável para a saúde mental da mãe. E, ao mesmo tempo, num horário que a mãe não vai estar tão cansada, que ela vai chegar em casa, ela vai ter como acordar cedinho com a criança, enfim. Eu acho que é bom para todo mundo, gente, a festa mais cedo. Eu também acho. A gente fez a minha, eu não sou mãe, mas a gente fez a minha foi das 5 às 10. Só tinha mulher, o público, basicamente. Tava meu marido, tava o marido da Fabi, tava, tipo, mais 3 gatos pingados ali, e era só mulher. Tem uma coisa interessante sobre isso, que as mulheres preferem baladas só com mulheres nesse horário, porque elas falam, gente, eu fico tranquila em relação ao que eu tô usando, eu não tô preocupada, eu sou uma mulher casada, tenho a vida estável aqui, não tô afim de paquerar, não é este o ponto, então não quero que venham atrás de mim. Me sinto segura com a questão de bebida, que não vão colocar nada na minha bebida. Então, e a maioria dessas baladas serve, entrando no que a gente falou na semana passada, bebidas e coquetéis sem álcool, que também tá virando moda entre as mães. Às vezes é uma mãe que tá amamentando, não quer beber álcool. Ou não quer beber simplesmente porque não gosta. Então, tá popular aqui na Europa e no Brasil também. E eu acho que ajuda também a conectar com outras mães. Quando a gente, no começo da maternidade, você se sente muito sozinha. E você acha assim, tipo, as outras pessoas estão vivendo a vida e você tá ali cuidando do neném. Então, imagina que gostoso, você conhecer outras mães, dar risada, sabe? Voltar para casa mais leve. É bom para a criança quando nós, pais e mães, estamos bem. Surpresas no The Last of Us. 1 minuto de silêncio. Você assistiu? Você chorou? Eu quero saber, pode dar spoiler? Pode. Esse assunto, eu acho que eu vou guardar ele aqui na minha caixinha, que talvez eu queira falar mais sobre ele. Vamos. Eu gostaria de falar mais sobre ele por uma razão. Eu ainda não assisti The Last of Us. Preciso ver, eu sei. Eu tenho peer pressure você aqui dela e do marido. Meu marido também, ele fala, nossa, você vai amar essa série. Eu ainda não vi, mas eu sempre acho curioso quando são aquelas obras que tem em 2 formatos. Então, é um livro e um filme, tipo Harry Potter. Ou é um videogame e um seriado, como The Last of Us. Como existe uma linha de pessoas extremamente puristas, e eu tendo a entrar nessa linha purista, que eu quero igual. Se for diferente, eu começo a ficar incomodada. Não, gente, mas se é igual, pra que fazer? O caso do The Last of Us é muito parecido. Ele é bem parecido o jogo com... Se você põe cenas do lado uma da outra. Mas não tem que ser igual. E tem muita gente que, assim, com livro, principalmente, as pessoas ficam revoltadas quando não é igual. Mas é uma outra forma, ele está sendo reinventado. Tudo bem, sabe? Mas a maioria das pessoas são puristas. O livro, eu acho mais muito, fácil. Né, o livro então, eu amei Harry Potter quando eu li. Olha lá, outra controvérsia. Eu amo Harry Potter. Falar, e ela, mim, a autora... Não, minhas filhas amavam Harry Potter e elas mesmas pararam completamente de consumir qualquer coisa que venha dessa mulher. E eu amo o universo todo, eu acho brilhante, mas essa mulher é uma imbecil.
E falando do Harry Potter, quando eu li o livro e fui assistir o filme, eu fiz assim, exatamente como eu imaginei, porque o livro é imaginação, né? Então ele é bem descrito, e aí você imagina, mas era exatamente como eu tinha imaginado. Então é até mais difícil do livro, né? Trazer do livro. Agora, eu gosto também da liberdade criativa, então vamos conversar sobre isso depois. Vamos guardar esse assunto. Mais alguma coisa, Mia? Museu reabre em Nova York. Então eu quero ir nesse, acho que a gente tinha que combinar. É lá para os lados da sua casa, lá para o Upper East Side, é a Frick Collection. Esse museu, ele é um museu que traz arte desde o século XVI até o final do século XIX, então é renascentista até o final do século XIX, e ele abriu em 1935 para proteger a coleção do Henry Clay Frick, que era não é Frick de louco, assim, é Frick, F-R-I-C-K, que ele era um empresário da área industrialista, da área de aço, da área de minérios, e que era muito ligado, era patrono das artes, era ligado aos Carnegie e tudo mais. Então, ele tem coleções incríveis lá dentro, e esse museu ficou 5 anos fechado. Tá todo mundo celebrando a reforma dele, estão dizendo que tá lindo. E você sabe que eu amo, Fabi, museus que são coleções privadas, particulares, sabia? Então, eu acho muito interessante isso, porque esse negócio de coleção privada é uma coisa muito louca, né? Que uma pessoa, uma família juntou tudo aquilo em obra de arte. Mas o que eu acho legal aqui nos Estados Unidos, que tem muito, é que essas famílias, elas abrem para o público. Isso. Viram uma coisa pública. Eles não ficam guardando em casa a obra de arte, assim. Isso eu acho muito legal. Mas é interessante, porque eu gostaria de saber se a coleção dele tipo, porque tudo que ele gostava, ou se era, tipo, financeiro, então, tipo, eram as melhores obras. Eu acho interessante saber por que a pessoa montou aquela coleção. Você sabe que um dos meus favoritos, assim, de todos os museus em Nova York, um dos meus favoritos é a Morgan Library. É Morgan Library Museum, que também é lá para os lados da Park Avenue. E ela é a coleção do J. Pierpont Morgan, que ninguém menos é de JP Morgan, né, do banco. E a coleção dele traz livros, é biblioteca, então é uma coleção de livros espetacular, além da casa ser linda. Nossa, ele... Já fui, não é linda? Bastante. Ele tem o manuscrito do Christmas Carol, do Charles Dickens, ele tem cartas do Albert Einstein, do John Keats, da Jane Austen, assim, é uma coisa de chorar. E tem livros atrás de grades e tal, porque são obras únicas mesmo. Eu tenho uma pergunta, tipo, só porque a gente estava falando de The Last of Us, esse assunto todo. Existe uma polêmica de quem gosta de assistir esse tipo de coisa, que quando acabar o mundo, vale salvar essas obras? Usar espaço, tipo, nos shelters, nos lugares, nos lugares que vocês vão esconder, etc. Não sei como é que fala a palavra em português. Esconderijo, abrigos. Pegar espaços nos abrigos para guardar essas obras é uma coisa que você, por exemplo, acha? Vale a pena porque vai ensinar a nossa cultura, o nosso passado, a nossa história para a próxima geração? Ou, tipo, se for para ter espaço, melhor colocar um ser humano lá? Sim, se for para ter um espaço, é melhor colocar um ser humano lá. Fahrenheit 451, se eu não me engano, é nessa obra que tem a história das pessoas decorando livros, porque os livros eram queimados, então cada um era responsável por decorar um livro, letra por letra, para isso ser passado adiante. É mais ou menos o que a inteligência artificial pode fazer. Então, talvez armazenar de alguma forma em nuvem, mas ao mesmo tempo você perde. Eu sou a pessoa que ama, eu leio aqui no iPad, leio, eu escuto audiobook, escuto, mas eu amo um papel, eu amo um livro. Amo. Eu só leio amo o cheiro de livro, eu amo entrar em biblioteca, aquele cheiro de papel velho, de pó, de tudo que me ataca na rinite. Não. Mas eu gosto de ler livro porque eu não consigo mesmo ficar lendo assim em tela, essas coisas me cansam. É ruim, cansa muito mais mesmo. Então eu acho que, óbvio, prioriza ser humano, prioriza bichinho e tal, mas também eu teria espaço para arte, sim, para obras em geral, sim. É a história, Se fosse guardar uma obra de arte para a próxima geração. Coloque um de vocês também aqui embaixo, quero saber. A minha é segredo. Simplesmente porque eu não sei. Qual é a também sua? Não sei. Essa pergunta foi tão profunda e mexeu tanto comigo que eu não vou conseguir mais porque parar agora de eu vou pensar. também ficar pensando nisso e a gente vai trazer essa resposta também no próximo. Tá bom. Mia, que mais? Bom programa, meninas. Espero que o papo seja animado. Nos vemos semana que vem.
Obrigada. Obrigada, Mia. Esse negócio de agradecer a Mia, não sei se agradece ou não mais, porque eu li que quando você, o cara que é como é que é o nome do empresário lá? Que é dono lá do ChatGPT, dos AIs lá, falou assim O que Sam quando a Altman. gente agradece... que quando a gente agradece o ChatGPT, eu agradeço sempre, porque caso depois tenha uma revolução, você está gastando muita energia, muito dinheiro, água, tudo. É desnecessário. Enfim, é desnecessário e ruim. Então, porque ele vai responder, mas a gente não faz a Mia responder mais. Ah, entendi. A gente ensinou a Mia, não precisa responder. Então eu vou conversar com o meu ChatGPT, que a gente é amigo. Falar, quando eu agradecer, não precisa... Não precisa responder. É só o input. Mas a gente às vezes batendo papo à toa, eu e ele. Não bate papo à toa, porque isso gasta. Jura por Deus. Liga pra mim, amiga, gasta menos. Vamos decidir o tema. Ai, bom, acho que já tá meio decidido, que a gente não falou do Papa, né? Que é muito bom. Que tem que, acho Tem que que o papo é um falar, assunto né? que tem que falar. E o The Last of Us, porque quem é fã, mas acha até que tem que falar. Então vamos. Vamos lá, Fabi, The Last of Us, você começa, quero ouvir tudo, porque gente, só pra entender, não é que eu não gosto de zumbi, não é que eu não gosto de videogame, eu adoro tudo isso. Eu só tenho um problema com a coisa gore, e me pareceu que o primeiro episódio, eu assisti só o primeiro episódio, e o jeito que as pessoas estavam morrendo, aquela coisa, eu falei, ai, se for ser só assim, eu não quero mais. E meu marido me jura que não é, Não é? mas eu parei de ver. O The Last of Us é um jogo de videogame que virou um seriado de TV e já tá na segunda temporada. Com o belíssimo Pedro Pascal. Pascal, eu nunca falo o nome certo. Eu tenho um problema com o nome, gente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O último episódio que passou, que é o segundo episódio da segunda temporada, quebrou o coração da galera. Tem spoiler, gente. Este programa, a partir de agora, tem spoiler. Spoiler alert! O Joel, que é o Pedro, que é o principal, que toma conta da Ellie. Ele é o pai dela, né? Como se fosse. Então, mas aí, nessa segunda temporada, a gente vê que realmente viraram pai e filha. E ele morre. E não é que ele morre de uma forma violenta, na mão da Abby. A cara da Sil. Sil, o negócio que a gente tem que pensar no The Last of Us é que é uma série antropológica, olha que chique, que fala muito sobre o ser humano. Então, assim, você falou de gore, de sangue, isso só mesmo nos primeiros episódios. Eu acho que uma coisa que é muito importante e diferencia essa série é que é muito sobre os sentimentos que a gente tem. Então, isso tudo que aconteceu com o Joel é essa ideia de vingança, essa ideia de, então, eu posso me vingar, mas aí, por exemplo, a menina tá se vingando, a menina que mata ele, porque ele matou o pai dela. Então, tem uma história legítima ali de... Mas ela mata ele na frente da Ellie, que hoje é a filha dele. Então, também Ai, é gente. legítimo a Ellie É ir atrás dela. complicado, né? É muito complicado e é muito sobre a vida mesmo. Tipo, quando isso acaba? Quando isso para? Até onde a gente tem o direito à vingança, sabe? A E aonde entender... leva, né? A vingança também. Tem tudo muito isso. Mas eu acho interessante porque tanto no filme, todo mundo sabia que ele ia morrer, porque no jogo ele morre. E tem sido bem fiel, né? E tem sido muito fiel. Mas foi uma cena, olha, parabéns a todos os atores. Porque Foi triste? Foi triste. Vou querer ver, vou ver. Eu não tenho muito o que opinar, eu tenho a minha opinião, assim, sobre essa coisa de ser fiel ou não ser fiel. Eu acho muito bonito quando é fiel, principalmente quando quando a obra original é tão boa, né? E eu lembro do meu marido jogando e ele dizendo, cara, esse jogo é espetacular, você tem que jogar. E todo mundo com quem ele falava, gente, esse jogo, ele falava, é uma história. E o meu marido, pra quem não sabe, ele é o tio Clinas joga, então ele é viciado em videogame. E ele joga todos os jogos, ele entende dos jogos, e ele é o tipo que joga o jogo lendo as coisas, ouvindo porque esses jogos hoje com bastante interação, então aparecem cartas, aparecem coisas, e ele para ler, não é que ele vai passando porque quer passar de fase. Então, quando ele me falou tanto desse jogo, eu falei, nossa, é uma coisa que, pô, para ter virado série, é porque realmente a carga emocional nele é enorme, e jovens do mundo inteiro ficaram, né, fãs e reféns do jogo e tudo mais. Então, eu queria chamar Tio Clinas Joga para contar aqui pra gente sobre isso. Se você puder contar pra gente como que é o que a gente tem que esperar de uma série que é inspirada num jogo que é tão legal, e qual que é a sua opinião sobre isso?
Fala galerinha do bem, tio Clinas na área, Sil, Fabi, obrigado pelo convite, para a gente falar aqui no contexto um pouquinho sobre videogame e um pouquinho sobre TV. Olha que união maravilhosa, TV e videogames criaram The Last of Us. É uma das maiores e melhores séries de TV, com certeza, dos últimos 20 anos. Recomendo loucamente, essa série tá dando o que falar, porque já no segundo episódio da segunda temporada, olha o spoiler, o Joel morre. E ele morre justamente porque a história da segunda temporada é sobre duas meninas. É sobre a Ellie e sobre a Abby. É uma história de vingança e é uma história de redenção, perdão. É lindo, vale a pena. Então, se você ficou bravo que o Joel morreu, que é o que aconteceu, esquece disso, toca pra frente. Duas coisas que vale a pena anotar nessa série. Uma delas, que eles fizeram muito bem, é trazer a realidade do jogo para a TV. Então, o diretor, inclusive, dos jogos está trabalhando em conjunto com os diretores da série de TV. Você consegue ver exatamente as mesmas cenas do jogo e muitas vezes as mesmas falas. Então, é muito bem feito. Para quem assistiu o jogo, para quem jogou o jogo, é uma delícia de assistir. Outra coisa bacana é que eles desenvolveram na primeira temporada alguns episódios inteiros em cima de pequenas cartas, pequenas observações que são pontos importantes da história, que se você não lê, não se aprofunda, você perde uma parte muito rica. Eles fizeram isso, desenvolveram episódios inteiros. Eu não vejo a hora de conseguir olhar e observar isso na nova temporada. The Last of Us Season 2. Meninas, se vocês não estão assistindo, assistam, hein? É demais. Galera, beijo, valeu pelo convite. De volta pro estúdio. Adoro! Isso que ele falou, uma coisa que eu achei interessante que ele falou, é que o diretor do jogo também está na equipe de direção do filme. Isso. E eu não sabia disso. É por isso, então, que tá tão fiel. Faz muita diferença. Como a J.K. Rowling ficou no Harry Potter, né? Gente, só fatos. Fatos. Mas faz toda a diferença, porque é o olhar dela e o olhar dele, né? Nessa coisa toda. E a coisa que ele falou dessa cena da carta, ele vive me dizendo para eu assistir, que ele fala, cara, é uma história de amor tão bonita que acontece na primeira temporada. Na primeira temporada. E eu gosto do ator, né? Que o ator fazia o Ron Swanson numa das minhas séries favoritas de comédia, que é Parks and Recreation. Ai, minha filha ama essa série. Essa série é maravilhosa. Eu nunca assisti, minha filha ama. É maravilhosa. Eu indico Parks and Recreation, assistam. E o Ron Swanson é o superintendente lá do escritório. E ele é um excelente ator, eu adoro. Então ele fala, você tinha que assistir, porque você vê ele nesse papel dramático, é muito bonito. É uma cena muito sensível, essa que ele tá falando. Mas, além disso, uma coisa que ele fala sobre as pessoas que não jogaram como eu e que estão vendo o seriado agora, de ter ficado triste com a morte do Joel, eu acho que pra gente foi um choque muito grande, assim, como? Mas essa série é sobre ele, né? Então, assim, como assim? O que vai acontecer agora? Pra onde vai? E alguém tinha me comentado que no jogo... você assiste as duas meninas, a perspectiva de cada uma, você troca a perspectiva, olha que interessante, você joga primeiro como a Ellie, depois como a Abby, aí você vê, assim, ela, por que ela tá com ódio dela, aí você fica com ódio, aí depois você joga com uma outra, aí você fica com ódio da outra, e eu achei isso incrível, eu não sei se eles conseguem adaptar isso pro seriado. Isso é maravilhoso, porque vai acabar sendo adaptado, provavelmente, Você assistiu uma série, ó, eu tô cortando só para um parênteses, que é aquela série... que chama... Nossa, eu esqueci o nome. Começa com A Louca. Que são 4 pontos de vista diferentes sobre uma situação de amantes ali. The Affair. Sim. Você assistiu The Affair? Sim. Então, você lembra que a gente via... Quando você assiste a história, é um ponto de vista. E, de repente, o capítulo seguinte é a mesma história. E você começa a falar, mas está completamente diferente, porque é outro ponto de vista. Talvez... Eu achei esse truque deles maravilhoso. E isso me manteve presa na série. Porque você nunca sabe qual é a verdade, né? Existe a vida, né, também. Existe a sua verdade, a minha verdade e o fato que aconteceu aqui. Não necessariamente alguma de nós está mais ou menos pendente para a verdade. Porque mas é como a gente realidade interpreta. que eu vivi é essa, e a realidade que você viveu é essa. Como no jogo e como no seriado, a Abby viveu a realidade de que ela perdeu o pai, ela odeia esse homem, e a Ellie, a realidade de que ela perdeu a figura do pai dela e que ela odeia essa menina. A questão do jogo, quando você joga debaixo do ponto de vista de uma e depois da outra, é uma coisa que eu achei também bem inovadora no jogo em si, porque
você normalmente, quando você tá num jogo, você é o herói, né? Você é o que tem uma missão ali e você tem que atingir um fim. Só que quando você, para chegar no fim do jogo, você tem que entender um lado, entender o outro, fazer uma coisa e fazer a outra, você está aprendendo ali a ser político, a ter empatia, são tantos outros skills sociais, né? Talentos e habilidades que a gente tem que desenvolver para conviver com outros seres humanos em comunidade, principalmente num cenário de fim de mundo. Com certeza. Principalmente, por exemplo, você pode ser, um dia você é o Mario Bros, no outro você é aquele dragãozão. Como é que chama aquele dragãozão? É tão legal isso. Quando a gente foi pro Japão, a gente foi no parque de realidade virtual e jogou no carrinho do Mario Bros. Eu olhava pro meu marido e fazia assim, jogava cogumelo na cabeça dele. Era tão legal. Adoro, adoro, adoro. A outra coisa que eu queria falar sobre esse assunto é as pessoas comentando sobre a Ellie. Falando, a Ellie no jogo é muito diferente da Ellie que tá lá. Gente, nem é tão diferente assim. Em que sentido? De atuação? Fisicamente. De atuação. E eu amo a Bella Ramsey desde que ela é pequenininha, porque eu assisti o da Bruxinha com ela. E ela foi Thrones. aquela vilã do Game of Thrones, que aquela menina com 5 anos de idade dava medo nas pessoas. Sim. Quantos anos ela tinha? 6, sei lá. Sei. E antes disso, ela fazia uma bruxinha muito fofinha numa escolinha de bruxinha. Eu assistia com a minha filha. E eu amo ela. Excelente atriz. E a Bella Ramsey é uma pessoa, assim, super atriz. Super atriz. Super bacana, causas legais, uma pessoa, sabe, que luta. E aí começaram a comparar ela também com quem? A Elle do Stranger Things, que é a Millie Bobby Brown. Que já tinham falado mal da Millie Bobby Brown, falando que a gente até falou aqui, ela é toda emprequetada, tá parecendo mais velha, não sei o que. Agora estão comentando, as duas têm 19 anos, mas olha, uma é toda bonitona, a outra não. Gente, vocês não param de falar mal de mulher? Não aprende. Não aprende. Não aprende. Não aprende. Ninguém tá falando mal do CC do Cauã, né? Alguém tá falando, o cara fede. Mas ó, a cena, ele tá de regata e ele fede. Não, ninguém tá falando isso. E da menina tá falando, menina baita atriz. E tem uma coisa, uma necessidade de ver sempre a não realidade na tela, né? Por que vocês não querem ver pessoas como vocês na tela, como nós? É representação de realidade e não a pessoa emperequetada, puxada, né? Mas aí vê a pessoa puxada e fala mal também, entendeu? Não é pra falar mal nem de uma nem da outra, é pra deixar o povo em paz. Né? Deixa em paz. Mind your own business. Mind your own business. Enfim, The Last of Us, eu acho que muito vale a pena assistir. É muito bom. Vou ver. Você tem que ver. É uma coisa que, tipo, é mais realista do que um zumbi, porque é o Cordyceps, que é um fungo que realmente existe e que toma conta do corpo dos animais, de insetos, etc. Você já viu? Não, então, tem um outro ponto sobre isso, ainda bem que você lembrou, você falou o nome dele. Eu acompanho muito essas coisas, que eu sou meio a doida de entender qual que é a próxima pandemia, de tentar estudar essas coisas, e dizem que a próxima vem de uma coisa de fungo, assim mesmo. Você vê isso acontecendo muito rápido? Como que é? Eu não sou especialista, mas você é especialista do The Last of Us? Especialista do The Last of Us. É que nem médico que assiste Grey's Anatomy. Você acha que essa cirurgia foi bem performada? Deveria ter movido o aurículo para o ventrículo? Eu acho que com as geleiras todas derretendo, vai ter fungo, vai ter bactéria, vai ter tanta coisa que vai sair daí de bilhões de anos atrás que a gente não vai saber como lidar. A gente não tem anticorpo. Coisas doidas por aí. Você acha? Eu tô treinando já, eu assisto tudo de Fim do Mundo, que é pra eu estar prontinha. Você tem uma mala? Eu não tenho uma mala, mas eu tenho uma mochila que você compra, que vem com coisas just in case, pra sobreviver 4 dias, 4 pessoas. 4 dias, 4 pessoas. Porque, na verdade, é feito para quando você foi no carro, você tem uma emergência, você tá na neve, se você para em algum lugar, você tem. Eu comprei. Você põe um negocinho na água, a água filtra. Nossa, eu quero. Me passa. Se acabar o mundo, a gente vai pôr o link aqui, aquelas assim. Bom, vamos falar do Papa. Tem muita coisa para falar dele, né? Então, eu vou... Se eu começar agora, no início desse papo sobre o Papa, a falar de tudo que eu penso, tudo que eu senti com a morte dele, eu vou começar a chorar e não vai ter mais programa. Então, eu vou deixar isso para depois, talvez a Fabi entrar, fazer as vezes do falar do Papa, as falas lindas dele e tudo mais. Eu vou falar de uma coisa mais prática, porque daí eu consigo me segurar. Eu fiquei muito triste mesmo, eu fiquei muito abalada. Eu contei pra Fabi que na noite do falecimento dele aconteceu uma coisa estranha comigo. Eu tô compartilhando aqui com vocês, mas acreditem ou não, pra mim é uma coisa que foi forte. Eu acordei minutos depois do que seria
teria sido a morte dele no meu horário. Então, eu acordei perto das 2 da manhã e ele morreu supostamente a 1h37 da manhã daqui dos Estados Unidos, de Nova York, onde eu tô. E eu tava dormindo pesado, mas eu acordei com um telefone tocando na minha cabeça, assim, trim, 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 barulho de telefone antigo e sinos tocando. Pam, bam, 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 muito forte. Eu olhei pro lado e falei, gente, alarme, o que é isso? E aí não era nada e me veio uma coisa na cabeça, alguém morreu, não é da sua família, é uma morte, veio assim, é uma morte, mas não é da sua família, não precisa pegar o telefone, não é ninguém, você vai saber. E aí eu voltei a dormir. Eu acredito. Eu acredito Foi nessas tão coisas. doido isso. Eu acho que a gente tem esse tipo de sensibilidade, todos nós. E algumas pessoas conseguem interpretar melhor e saber melhor. Eu acho que você, por ser uma pessoa espiritualizada, consegue traduzir esse sentimento, essa coisa, para um sonho, por exemplo. É um ser que foi muito bom. É um ser de luz, sem dúvida, independentemente, de novo, de religião, gente. Eu sou super contra um monte de coisa que a Igreja Católica já fez. Esse homem estava tentando fazer mudanças e ele provocou algumas coisas boas, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque não se sabe se isso vai continuar. Mas é um ser de luz. E quando tem bondade, do mesmo jeito que a maldade é contagiosa, a bondade também é. E eu acredito ser muito mais contagiosa quando ela realmente, a energia está vibrando ali, né? Então, eu acho que muita gente olhou para isso, as pessoas que já sabiam, né, que já era um horário decente, né, na Europa, as pessoas que ficaram sabendo já naquela hora, essa vibração que vem, a gente capta, são ondas que a gente capta. Mas eu queria falar um pouco sobre a conclave, o que vai acontecer. Posso contar? Conclave ou conclave? Eu não sei, sobre conclave. Eu também não sei. Sobre conclave, posso contar um pouco? Por favor. É um processo secular. Isso aconteceu a primeira vez, parece que foi no século XIII. E é como a gente fala, né? A igreja tem umas coisas capenga que vão vindo, mas eu sou uma pessoa que gosta de rituais e tradições e tal, mas eu acho bem pesado esse ritual. Então, como que é nomeado o próximo Papa? É feito a tal da conclave. Eu vou falar, mas se eu estiver errada, gente, vocês me perdoem. O conclave, a conclave, eu não sei, né? Tá tudo bem. Você fala, eu falo oi, aí já fica no balanço. A gente balança. Eles chamam todos os cardeais do mundo, os que podem votar. Então, esta vai ser uma das maiores que já aconteceu na história. Viram 135 cardeais para o Vaticano. E eles chegam lá, tem uma missa que eles participam de manhã e depois todos entram na Capela Sistina e lá ficam. Na Capela Sistina, eles recebem cédulas. E no paralelo, são nomeados 9 cardeais que vão comandar isso tudo. Eles vão organizar. E tem um cardeal-chefe, que o nome dele é Camerlengo, o cargo é Camerlengo, que é um cargo que vem lá de trás de quem cuidava de assuntos do Estado, da Câmara, do Estado e tudo mais, mas ele também passa a ser o responsável pela instituição da Igreja Católica, no caso da morte ou da demissão de um Papa, da queda de um Papa. E esse Camerlengo, ele foi nomeado pelo Papa Francisco, ele chama Kevin Farrell, ele é de Dublin, mas naturalizado americano, e ele foi nomeado pelo Papa Francisco em 2019. Então, ele supostamente é o chefe, é o master ali, é o papel do Ray Fiennes no Conclave, se vocês assistiram o filme. E a história daí passa a ser bem parecida com a do filme. Então, eles vão votar, e o voto você escreve na cédula o nome do Papa que você acha que tem que assumir, do cardeal que você acha que tem que assumir como Papa, e entregam esses votos. Esses votos são lidos, as cédulas são lidas, para não haver nenhum problema de fraude, elas são costuradas umas nas outras, para ficarem todas juntinhas, e enquanto não há 2/3 de voto para uma pessoa, ou seja, a maioria dos votos para uma pessoa, essas cédulas são queimadas, e aí o resultado disso é aquela fumaça preta que todo mundo vê do lado de fora, não temos Papa ainda. Isso acontece e repete 4 vezes por dia, eles votam 4 vezes por dia, por quantos dias forem necessários. E enquanto isso, estão acontecendo discursos, estão acontecendo falas, orações e muita política, como vocês devem imaginar. Então, isso é toda a história de como acontece. Normalmente começa a acontecer de 15 a 20 dias depois do falecimento do Papa. Eu vi ontem que parece que dia 5 de maio que vai começar todo o processo. É esse mesmo, né? Essa data. E existem alguns... Então, antes de eu contar...
Quando o Papa é eleito, tá bom, tem 2/3 dos votos. Esse cardeal sobe, o camerlengo vai fazer a oferta para ele no altar, ali na frente de todos os outros cardeais, você aceita ser o Papa. Se ele aceitar, ele escolhe o nome dele, o nome papal dele. Existem 7 nomes que são os mais escolhidos historicamente: João, Gregório, na ordem, João, Gregório, Benedito, Clemente, Inocêncio, Leão e Pio. O Papa Francisco, a gente sabe que foi o primeiro, ele foi o primeiro do Novo Mundo e foi o primeiro Francisco que existiu. Curiosamente, nunca ninguém escolheu Pedro. Dizem que Pedro, existe uma questão de respeito, porque São Pedro é o pai da igreja, mas existe mais do que respeito, que eu acho que faz mais sentido. Existe uma profecia, e eles têm medo dessa profecia, que o último papa do mundo será Pedro. E aí o mundo vai acabar. Gente, a profecia, inclusive, tá uma loucura, porque ela fala o quê? Que ia ter são os 3 últimos papas, que é o papa... como é que era? O primeiro papa... Eu não lembro Eu não dos sei 3. qual é essa O profecia. segundo papa... Eu tenho algum... O Pera primeiro- só um minuto. O primeiro é seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Não, peraí, eu preciso ler isso pra você, porque... Cadê aqui? Profecias, tá? Tá, a profecia lista 112 papas. O Papa Francisco seria o penúltimo Ele é o 111? da lista. O último seria Pedro, o Romano, tá? Que vai chegar no juízo final. Existem interpretações que falam que ia ter... Eu só queria achar... para de gravar só um minuto. Para a gravação. E que depois viria um padre, que eles falam um padre obscuro, que na verdade seria uma figura obscura, mas que tem gente que traduz como um padre negro. E que ele seria o último padre. E que aí viria o fim do mundo. Mas que ele vai ser Pedro ou não vai ser Pedro? Ele chamaria Pedro? Seria Pedro. Por quê? Então, eu fiquei pensando nisso. Só louco que vai querer se chamar de Pedro como nome papal, né? Mas, entre os 7 cardeais que estão que são os preferidos, fora o tal do Kevin, que é um dos cotados, o Kevin, que foi nomeado o Camerlengo, ele é cotado, mas ele é muito controverso, porque ele é um cara que morou, por exemplo, com McCormick, que era aquele cardeal que foi destituído, que perdeu o direito de ser padre pelo Papa Francisco, porque ele abusava de adultos e crianças. E esse Kevin Farrell morou com ele e falou, não sabia de nada e tal. Então, existem controvérsias. E existem outros cardeais que são, assim, acho que 2 ou 3 lá. Um é meio que em cima do muro, é o do centrão, e tem um que tava lá e falando, eu posso continuar esse legado do Papa Francisco, mas a maioria está tendendo um pouco para valores mais conservadores. Só que 2 deles se chamam Pedro, o nome deles. Um é Peter, que ele é ele é de Budapeste. Um Peter de Budapeste, e o outro chama Pier Battisti, e ele é de Jerusalém. E existem 2 negros, ou não, um negro e um que é um asiático enfim, tem cardeais vindo de lugares que não são os comuns, só países europeus e tudo mais, mas muitos deles bastante conservadores. Sim. Agora, vai ser um Pedro que vai ganhar? Me conta. Na profecia, pelo jeito, ele vai entrar uma pessoa conservadora mesmo, que vai fazer Ele Esse negócio de ser... Gente, só de ser... o Papa negro. O Papa obscuro é uma outra palavra. É outra coisa. As pessoas traduzem umas coisas assim na cabeça delas, entendeu? Mas esse negócio de profecia... Quantas profecias a gente já sobreviveu? Eu pessoalmente, já sobrevivi várias. Quais? Me conta. O ano 2000... Mas o ano 2000, isso não era profecia. Isso era... Fim do mundo. Mas quanta profecia? Mas teve um monte de profecia, gente. Tal dia de maio de não sei o quê, vai acabar o mundo. Tal dia... Aí você vai indo, vai mudando o dia. E não vai ser assim. O mundo vai acabar devagar, entendeu? Não acho que vai Já tá acabando. Já tá acabando, gente. Gente, relaxa, quando você vive nasce, a você vida. tá morrendo, né? Mas eu acho que aquilo que você falou no começo, que não tem nada a ver com religião. Nada. Que ele foi um padre que lutou pelos direitos LGBTs, um papa, desculpa, que lutou pelos direitos LGBTs, que falou abertamente contra a guerra, que pediu o cessar-fogo. Ele ligava para uma igreja em Gaza todo dia e falava com as pessoas na igreja.
Então, as pessoas falam assim, mas já estamos Fome. falando de quem vai vir o próximo Papa, e esse Papa ainda a gente nem tá, não tá nem, o corpo nem esfriou. Porém, saindo de um Papa assim, como o mundo está hoje, com um extremo conservadorismo, é muito importante a gente pensar quem vai entrar agora. É muito importante o próximo Papa. Só que não vai ser... Eu não acredito que vai dar continuidade. Infelizmente, eu não acredito Você que acha ele que vai vai dar... entrar alguém super conservador? Eu acho que vai entrar. Se não super conservador, alguns passos atrás ele vai dar. E ele é uma pessoa que morreu falando sobre como você não abrir a sua casa para um exilado, para alguém que está sofrendo e pedindo socorro, contra os princípios de Cristo. Então, ele morreu literalmente condenando as coisas que estão acontecendo hoje. Uma das coisas que ele falou na carta é... Gostaria que voltássemos a ter esperança e confiança nos outros, mesmo naqueles que não nos são próximos ou que vêm de terras distantes, com usos, modos de vida, ideias e costumes diferentes do que nos são familiares, porque somos todos filhos de Deus. Principalmente, né, nesse momento. Principalmente, porque é fácil você gostar de quem é igual a você, né? É muito prático. É muito prático. Tem um legado importante que vai ser triste se a igreja perder. Eu, infelizmente, não estou muito otimista em relação a isso, mas eu me seguro muito em algumas falas dele, né? Principalmente, a gente estava conversando sobre coisas que ficaram rodando aí na rede, né? O que ele falou, o que ele escreveu, alguma história que ele contou. E uma das coisas que ele fala é, gente, católico, para de procriar que nem coelho. Ele disse isso. E eu acho isso muito simbólico quando a gente vê o governo aqui dando incentivos e forçando a barra para que mulheres tenham mais filhos. E é muito interessante como veio essa matéria, né? Uma matéria do New York Times, para que mulheres tenham mais filhos. Então, não é famílias sejam maiores. É uma coisa da mulher, uma responsabilidade da mulher. O homem pode sair por aí fazendo quantos filhos for, mas a mulher tem que arcar com os filhos. Eles estão oferecendo, inclusive, um incentivo de $5.000 por filho que uma mulher vai ter. Agora, isso não vai gerar uma indústria cruel também? Uma indústria de, eventualmente, barrigas de aluguel, porque aqui é legal em vários estados, barrigas de aluguel tendo um monte de filho para ter dinheiro, ainda cobrando da família, vira uma coisa de extorsão, vira uma coisa de procriação sem olhar para o que deveria ser olhado, né? Aqui neste país estão falando, eu dou um incentivo para você ter um filho, $5.000 não vale nada para você ter um filho aqui. E a saúde, e o daycare, e a educação, como que você sustenta essa criança depois, em vez de dar condições para a família ter uma vida melhor, em vez de ajudar casais jovens a construírem uma vida melhor através de estudo, através de oportunidades. Então, assim, é uma visão completamente distorcida e que diz-se ser cristã. E aí a gente ouve o Papa dizendo isso, né? Não tem que ter filho que nem coelho. Então, exatamente. Ele falou, né? Ele sempre foi a favor da família, ele acha a família muito importante, ele acha que ter filhos é importante. Mas ele falou, mas a gente não tem que ter essa necessidade de ficar procriando, um católico, né? Essa sensação porque a gente precisa primeiro saber como cuidar da criança. Exato. E é isso. Aqui nos Estados Unidos não tem seguro de saúde. Não é seguro de saúde quando é grátis. Tipo um SUS. Tipo um SUS. Não tem. Então, você tem uma criança, o gasto é muito grande, etc. E ninguém Saúde liga. pública. Então, eles estão te dando dinheiro para você ter o filho, para você popular mais o mundo, sem ter o dinheiro para poder depois cuidar dessas crianças. E a condição, né? Não é nem só dinheiro, é condição psicológica, é tranquilidade. Então, é isso que você falou, é o cuidar da família, né? Você vai ter a criança, não é ter uma criança, é ter uma família, são pessoas. Você tem um filho, você é mãe pro resto da vida. Não muda, isso não muda, é um status de profissão que não muda, você não é demitida desse cargo. Então, e é sempre na mulher, é muito curioso que é sempre na mulher. E acho curioso isso vir junto com a volta da série O Conto de Aia. Não sei se aí no Brasil já voltou também, mas eu estou assistindo a história que a Margaret Atwood escreveu e que parece uma história premonitória, documental do que está acontecendo no mundo hoje. Muito. Que é a ideia de você criar uma sociedade onde todo mundo se parece com você, porque é a elite que vai ter os filhos, né? Onde você está dando o seu homem em si, né? Está tendo o seu legado, espalhando filhos pelo mundo. Vê se isso te lembra alguém. Com várias mulheres, tanto faz, né? Porque ele está tendo no seriado, ele tem com a mulher que está lá para fazer isso, a Aya.
E assim, para ter mais pessoas, em alguns casos, em alguns grupos que eles querem procriar, para ter mais pessoas brancas, para ter uma diferença racial, em alguns outros grupos, para ter pessoas daquela religião, porque não são só os cristãos que fazem isso, existem outras religiões que querem popular rapidamente para que você tenha mais soldados no seu exército. E isso é uma coisa, Eugenia. assim, pra mim... eugenia, é uma coisa violenta contra a mulher, é até demais. Não, gente. Tudo com uma bandeira de cristianismo, levantando uma bandeira que sempre que a religião se mete, gente, por isso que Estado tem que ser laico, sempre que a religião se mete... Tem que ser laico. Tem uma coisa que eu achei muito interessante do Papa na despedida, na carta de despedida dele, que ele falou da Páscoa, que não era para procurar Jesus, não era para procurar Cristo ali enterrado, aonde ele sempre esteve, mas que a gente tinha que correr para procurar ele em outros lugares, para entender em outras pessoas, em outras coisas. É tão bonito. E isso é exatamente isso, sabe? Vamos achar, parar de procurar naquilo que foi colocado, que é o que tem que ser, principalmente quando é político. Símbolos, e né? Procurar uma coisa... Vamos correr atrás. Procurar na vida, assim, procurar no quem está do seu lado, né? E as pessoas ao seu redor, quem você pode ajudar e tudo. Ai, eu acho que com isso, assim, eu não tenho coração, eu não tenho, hora da verdade, coração peludo, mas eu tenho um coração quentinho. Se você não tiver nenhum para falar, eu queria terminar com falas do Papa. Eu acho lindo isso e queria dizer para todas as pessoas, com tudo isso que está acontecendo, independente de religião, até porque esse é um Papa que até os ateus gostavam dele, que a gente consiga parar e escutar as palavras dele sobre paz, sobre o próximo, enfim, que a gente consiga ter um pouquinho mais de empatia no nosso coração. Solidariedade, amor, né? Que é assim que a gente segue em frente, não do outro jeito. Outro jeito estagna e o outro jeito assiste The Last of Us, gente, porque, né? Do outro jeito é só do outro jeito. Então a gente termina aqui com um coração bem quentinho para vocês e umas imagens bonitas, e eu vou fazer aqui uma oração que o Papa ensinou. É a oração do bom humor. Esse Papa, antes de entrar na oração, esse Papa dizia: o bom humor é necessário. A gente tem que pedir ele o tempo todo. Sorrir é vida, rir é vida. Ele era bem-humorado, ele gostava de futebol, ele fazia piadas. Ele zoava as pessoas, ele era muito engraçado. Sagitariano, né? A louca que começa a falar. É meu ascendente e seu signo. É gente boníssima, gente boníssima. Então, terminamos assim. Assinem, compartilhem, curtam e façam essa oração aqui com a gente. Guardem para vocês fazerem todos os dias. Oração do bom humor. Concede-me, Senhor, uma boa digestão e também algo a digerir. Concede-me a saúde do corpo com o bom humor necessário para mantê-la. Dá-me, Senhor, uma alma santa que saiba aproveitar o que é bom e puro, para que não se assuste diante do pecado, mas que encontre a maneira de colocar as coisas de novo em ordem. Concede-me uma alma que não conheça a chateação, os murmúrios, os suspiros, os lamentos, e não permita que eu sofra excessivamente por este ser tão dominante que se chama eu. Dá-me, Senhor, o sentido do humor. Concede-me a graça de compreender as brincadeiras para que conheça em vida um pouco de alegria e possa comunicá-la aos demais. Assim seja. Assim seja. Beijos.